Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua semana, que você tenha uma semana de vitória, de milagre, de cura, de mais intimidade com Deus. Amém? Essa é a minha oração por você hoje. Seja bem-vindo a mais um Minuto com Deus, esse momento diário que nós temos aqui de fé, de palavra, de recomeço. Eu peço que você dê o like no vídeo, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações. Assim você vai receber um aviso toda vez que eu postar um vídeo novo. Irmãos, hoje eu quero compartilhar uma palavra com você que está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, do verso 46 ao 48, que diz o seguinte: Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando estavam saindo da cidade, uma grande multidão os seguia. Um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré que estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que calasse a boca, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. No final dessa mensagem, eu quero orar pela sua vida. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé o seguinte: Senhor, tem misericórdia de mim. Amém? Escreva isso como uma oração sincera diante de Deus. Jericó era uma cidade muito movimentada, era rota de comércio e de peregrinos que iam para Jerusalém. Então, era muito comum encontrar pobres e doentes na beira da estrada, porque eram por ali que passavam as pessoas que poderiam ajudar de alguma forma. E Bartimeu era uma dessas pessoas. Ele era cego, rejeitado, esquecido, marginalizado pela sociedade. Ele estava ali sentado todos os dias no mesmo lugar, ouvindo passos indo e vindo. Mas naquele dia, ele ouviu uma movimentação diferente, porque Jesus estava passando por ali. E ao invés de Bartimeu ficar em silêncio, ele grita. Mesmo sem ver, ele creu. Mesmo sendo repreendido pela multidão, ele insistiu. Olha só, Bartimeu não tinha visão, mas tinha fé. E Jesus, no meio de tantas vozes, parou tudo por causa da voz dele. O que você precisa para se aproximar de Deus é fé. O autor de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, disse que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Eu quero que você imagine se aquele homem tivesse parado, se ele tivesse desistido por causa da multidão, por causa do que disseram para ele. Imagine se ele tivesse aceitado a condição em que ele se encontrava e simplesmente tivesse se calado. Se ele não tivesse ousado clamar o nome do Filho do Deus vivo. Meu querido irmão, minha querida irmã, muitas vezes nós não recebemos o milagre porque paramos de clamar, quando as vozes da multidão falam alto demais. A gente passa a dar ouvidos à opinião dos outros. Nós preferimos continuar numa vida de pecado, numa vida obscura, à margem, prostrados, mesmo que isso esteja doendo em nós, mesmo que isso esteja nos destruindo por dentro. Tudo isso só para não ir contra a multidão. Mas o cego de Jericó não olhou para as dificuldades. Ele clamou por Jesus. Ele gritou por Jesus, mesmo com todos os obstáculos.
Mas crer em Jesus, ou viver como cristão nos dias de hoje, é sim ir contra a multidão. É andar na contramão do que o mundo está gritando. Quando o mundo diz que não há mais esperança, nós clamamos: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Porque nós sabemos que existe esperança. Sempre haverá esperança para aqueles que estão em Cristo. A esperança tem nome. A esperança é Jesus. Deus quer tirar você dessa condição em que você tem vivido. Ele quer que você saia dessa vida de pecado, dessa vida que tem sido levada em meio às sombras. Deus quer te trazer para a luz. Ele quer curar aquilo que tem adoecido a sua alma, aquilo que tem te feito viver calado, sabe? No chão, engolindo tudo aquilo que a multidão te impõe. Esse é o momento de você clamar. Esse é o momento de você erguer a sua voz e chamar pelo nome de Jesus. Clamar pelo nome daquele que tem poder para transformar a sua vida, a sua história. Jesus tem poder para tirar você de onde você está. Ele tem poder para perdoar pecados, para te dar uma vida nova, uma vida na luz, com dignidade, andando no caminho que Ele tem proposto para você. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 49 até o 52, diz o seguinte: Então Jesus parou e disse: Chamem o cego. Eles chamaram e disseram: Coragem. Levante-se, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a capa para o lado, levantou-se depressa e foi até Jesus. O que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo, respondeu ele. Vá, você está curado, porque teve fé, disse Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver e foi seguindo Jesus pelo caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Assim que a cura de Bartimeu aconteceu, ele começou a seguir Jesus, porque ele teve certeza da sua cura. Ele teve convicção do seu milagre. E por isso, ele não quis mais voltar para aquela mesma vida. Ele seguiu Jesus a partir do momento em que teve uma experiência única e verdadeira com ele. Só que tem muitas pessoas que se aproximam de Jesus e nem sabem dizer qual parte da vida deles precisam da cura. Bartimeu sabia do que ele precisava. Parecia óbvio, né? Mas Jesus perguntou para ele: o que você quer que eu te faça? A resposta dele: Jesus, eu sou cego, eu quero ver. Nós precisamos nos aproximar de Deus e saber o que nós devemos pedir a Ele. Tem muita gente que se aproxima de Jesus e nem sabe qual parte da sua vida precisa de restauração, precisa de cura. Nem sabe mais o que precisa mudar. Tem gente que se aproxima de Cristo, mas não quer reconhecer os próprios pecados, os próprios erros. E por isso, as pessoas vivem na superficialidade com Deus. Mas Deus quer que nós nos aprofundemos no relacionamento com Ele. Você pode até frequentar cultos, ouvir louvores, orar de vez em quando, mas se você não trata exatamente aquilo que precisa ser tratado, se você não fala com Deus sobre o que precisa ser dito, você vai continuar na superfície. Jesus está perguntando para você hoje: o que é que você quer que eu te faça? Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Escreva aquela oração que você não tem coragem de declarar em voz alta, perto aí da sua família, da sua esposa, dos seus filhos, do seu marido. Você precisa estar com a mente pronta para receber o milagre de Deus. Você precisa saber o que deve entregar para Cristo. Quando você entrega para Jesus a área da sua vida que precisa de transformação, o milagre acontece. E quando o milagre acontece, você continua seguindo o Mestre. Porque aqueles que são curados verdadeiramente não voltam para trás,
não voltam para o mesmo lugar. Então hoje, peça ao Senhor discernimento. Peça para Ele que essa semana você tenha sabedoria, discernimento, entendimento em relação à sua vida, às circunstâncias que te cercam. Peça sabedoria para que você identifique o que precisa ser entregue, o que precisa ser tratado, curado. Amém? Eu quero orar por você nesse momento. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé o seguinte: Senhor, tem misericórdia de mim. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, coloque o nome dessa pessoa aqui. Se existe alguma situação na sua vida que precisa de um toque de cura, de milagre, de restauração de Deus, escreva aqui nos comentários. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por mais um dia. Obrigado por mais esta semana que está começando. Obrigado pela Tua palavra, que nos confronta, nos ensina e nos convida a levantar a voz, quando tudo ao nosso redor tenta nos calar. Nós queremos Te buscar com mais verdade. Queremos Te seguir com mais profundidade, Pai. Queremos chamar a Tua atenção com o nosso clamor. Ó Deus, contempla agora, Senhor, a vida dessa pessoa que está ouvindo essa palavra. Contempla a vida dessa mulher, desse homem, desse jovem, dessa moça e sopra sobre ele, sobre ela, o sopro de vida, o fôlego de vida. Ó Deus, muitas pessoas têm estado cegas diante das circunstâncias que o mundo as impõe. Muitas pessoas não conseguem enxergar o óbvio. Elas não conseguem declarar para o Senhor aquilo que necessitam, porque elas realmente não conseguem compreender qual é a sua real necessidade. Mas que hoje, através dessa palavra, o Senhor abra os olhos daqueles que estão cegos. Ó Deus, abençoe cada família representada aqui nos comentários desse vídeo. Visita cada um, Senhor, em suas necessidades. Nós queremos Te pedir perdão pelas vezes em que nós preferimos o silêncio da acomodação ao clamor da fé. Pelas vezes que ouvimos mais a multidão do que a Tua voz. Nos perdoe, Jesus, quando nos aproximamos de Ti, mas não conseguimos entregar em Tuas mãos aquilo que precisa ser transformado. Nos perdoe por cada um dos nossos pecados. Nos purifica, Pai, e nos dê coragem para responder com sinceridade quando o Senhor nos perguntar, quando o Senhor se dirigir a nós. Eu apresento diante de Ti cada pedido de oração mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Ó Deus, tem pessoas que chegaram nesse vídeo aqui, nessa mensagem, pessoas que estão lutando contra a cegueira espiritual. Seja a sua própria cegueira ou a cegueira espiritual das pessoas que a cercam. Pessoas que lutam contra pecados de estimação, pecados antigos que elas ainda não conseguiram abandonar. Ó Deus, eu peço que o Senhor visite esse casal, essa família onde foi levantada, ó Deus, uma fortaleza do silêncio, onde o diálogo não acontece mais. Por causa daquela briga, daquela crise, daquela traição, por causa daquele desentendimento, eles não se falam mais. E já tem dias que eles não se comunicam. Que o Senhor possa restabelecer a paz dentro desse lar. Que possa haver perdão e reconciliação. Dê sabedoria, Senhor, a essa mulher. Dê sabedoria a esse homem. Que o amor prevaleça nesse relacionamento. Levanta, ó Deus, aqueles que se encontram prostrados à beira do caminho. Que possam ser erguidos, restaurados em sua visão e possam seguir o Senhor, firmes em suas decisões e em suas convicções. Ó Deus, toca no coração de cada pessoa que pela Tua graça e misericórdia foi alcançada por essa palavra.
Não permita mais, Senhor, que ela continue nessa tristeza, nessa solidão, nessa agonia, nessa ansiedade, mas que ela seja curada de forma plena, no corpo, na alma e no espírito. É por isso que eu oro e desde já te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Talvez você esteja se sentindo hoje como aquele homem cego, à beira do caminho, abandonado, rejeitado, esquecido. Mas Deus não te esqueceu, Deus não te abandonou e Deus não te rejeitou. Clame a Ele, pois o Senhor está te ouvindo. E tenha coragem de se aproximar de Jesus e declarar para Ele qual área da sua vida precisa de restauração. Se essa mensagem abençoou o seu dia, abençoe também o dia de alguém. Basta você clicar aqui no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e mandar para os seus grupos, para as suas listas, para as pessoas que você ama. Deus te abençoe, tenha uma excelente semana. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.